Gente, então, quero começar contando para vocês uma historinha de um atendimento, em que o paciente chega para o atendimento e o psicólogo, como a maioria de nós escutou na faculdade, que a gente tem que ser neutro, que a gente não pode emitir nenhum tipo de emoção para o paciente, que a gente não pode influenciar o paciente. E o psicólogo foi lá, todo bonito, se apresentar para atender esse paciente vestido de cinza, porque cinza é um tom neutro, né? É uma cor que não emite muita mensagem. Então, ele está lá todo de cinza, o paciente entra, senta, olha para ele e começa a chorar. E vai chorando, vai chorando. E ele, com a cara de neutro, vestido de cinza, fala: o que está acontecendo? Por que você, né, está tão emocionado hoje? Eu assim, meu pai! Aí ele, nossa, o que aconteceu com seu pai? Meu pai, sinto muita saudade dele, ele faleceu. E hoje você está vestindo uma roupa que era a cor do uniforme dele. Toda vez que ele saía para trabalhar, eu lembro da imagem dele. Ou seja, não existe nenhuma imagem neutra, nenhuma cor neutra, porque o cinza pode ser considerado uma cor neutra, mas para aquela pessoa tinha uma representação. Representava algo muito importante, o pai, o falecimento, a saudade que ele tinha. Então, a gente precisa quebrar alguns padrões e paradigmas que foi nos passado durante o tempo de faculdade, ou até mesmo, né, outras coisas que a gente ouve por aí, que a gente tem que se portar dessa ou daquela forma, porque a nossa imagem tem que ser neutra, porque a gente não pode emitir nada para o paciente. Não existe isso. É claro que a gente tem que ter bom senso, né? Que foi o que a Marcela falou, mostrou para vocês através das imagens, que a Fernanda também trouxe um pouco, né? Através da maquiagem. A gente tem que ter bom senso, mas a gente tem que parar com essa ideia de que eu não posso usar nada colorido porque eu vou emitir algo para o meu paciente. E aí, uma outra coisa, quando a gente fala de imagem, quando a gente está falando de qual a imagem que eu passo, é muito importante, eu sempre trago essa frase da Brené, tanto para o autoconhecimento, quanto a autoimagem, quanto a autoestima. O maior medo que a gente tem é de não ser aceito. O maior medo que a gente tem é da nossa imagem ficar muito em evidência e a gente ser reprovado. Então, às vezes, a gente procura esconder atrás da nossa imagem, ou esconder a nossa imagem através de coisas, porque nós não nos aceitamos. Então, primeiro passo para você entender sobre a sua imagem, aceitar, né, a sua imagem, passar pelo autoconhecimento e perceber que você pode conviver com ela como ela está, realçando aquilo que é bom e talvez minimizando aquilo que você considera uma imperfeição. Mas se você não tiver coragem para ser imperfeito, nada vai resolver. Se você tiver o tempo todo querendo ser perfeito, querendo emitir a imagem perfeita, o tom de voz perfeito, a roupa perfeita, a maquiagem perfeita, você não faz nada, né? Já tem até aquele chavão aí que o pessoal está usando. Melhor feito do que perfeito. Então, quem fica esperando fazer perfeito, acaba por não fazer nada. Então, quem fica esperando ter a imagem perfeita, o corpo perfeito, o cabelo perfeito para se mostrar, não faz nada também. Não se posiciona. Então, a gente precisa ter essa aceitação, abraçar as nossas fraquezas. Isso sou eu, né? Então, é assim que eu sou. A Keila até mais cedo comentou que ela não usava calça de preguinhas porque ela achava que realçava a barriga, né? Beleza, hoje ela está com uma calça de preguinha e a gente não está vendo barriga nenhuma ali. Então, às vezes, né, mesmo parecendo a barriga, mas se eu gosto de usar uma calça de preguinha, por que não usar? Né? Ah, eu estou gordinha, então não posso usar blusa para dentro, tenho que usar blusa para fora. E às vezes a gente acaba se enganando com isso. Então, aceite do jeito que você está hoje, abrace as suas fraquezas e aí depois você vai replanejar para ver o que você realmente precisa mudar. O ponto crucial para a mudança é a aceitação. Se a gente não se aceita,
a gente não muda. Então, é preciso aceitar no ponto que você está. E aí, a gente, na TCC, fala muito de distorção cognitiva, a gente fala muito de imagem, né, de visão. Então, a gente fala muito disso. E, às vezes, nós somos os primeiros a ter distorção cognitiva de nós mesmos, da nossa imagem. Né? Aí, uma pessoa consegue enxergar na gente um sol brilhando e a gente está vendo a gente todo nublado. Né? Por quê? Porque nós olhamos para as nossas imperfeições, nós olhamos para aquilo que é frágil em nós, aquilo que não está legal, e esquecemos de olhar, né, para aquilo que brilha, para aquilo que reluz. Então, é preciso que nós, terapeutas, ou você que é profissional de outra área, comece por quebrar essa crença das imperfeições, dessas distorções, de focar naquilo que te falta. Né? E comece a perceber o que você tem de melhor aí. E aí, a pergunta para nós é essa: como você se vê? Quando você olha para o espelho, quando você olha para uma câmera, né? Quando você tira uma foto, como que você se vê? Tá? Então, a primeira pergunta que eu preciso me fazer: como eu me vejo? Ou, às vezes, eu nem me vejo. Eu atendi uma pessoa uma vez, ela tinha 5 anos que ela não olhava no espelho. E eu perguntei para ela, mas como você escova dente, como você penteia cabelo? Porque eu achava tão estranho uma pessoa não se olhar no espelho. Ela falou assim, já acostumei, eu passo o pente assim, passo a mão, tá bom? E 5 anos sem se olhar no espelho. Né? Então, como que você se vê? A partir de que você tem se visto? E como você imagina que o outro te vê? Né? O que o outro vê em você? Quando a pessoa olha para você, o que você acha que ela está vendo? Porque muitas vezes a gente acha que o outro está vendo uma coisa e nem sempre ele está. E como você quer ser visto? Existe uma diferença entre o real e o ideal. Muitas vezes eu vejo uma coisa e quero que o outro veja outra em mim. Eu quero passar uma outra imagem. Lembra que a Marcela falou, ela se via como uma pessoa muito frágil, meiga, né? Naquelas fotos que ela mostrou aqui no início dela, do posicionamento dela, que ela achava que ela vestia umas roupas, né, mais fofinhas, coraçãozinho e não sei o quê. E ela via que as pessoas viam ela daquela forma, da imagem que ela estava passando. E ela passou a mudar a imagem, porque ela queria ser vista com autoridade, com segurança, com domínio do que ela falava, como uma pessoa estilosa, porque se ela fala de imagem e estilo, ela tem que ter estilo, né? Um estilo que se destaca. Então, ela precisou de passar por um processo de transformação. Mas, para a gente passar por esse processo, eu preciso de pontuar como eu me vejo hoje. E será que as pessoas estão me vendo desse jeito que eu me vejo? Que existe, às vezes, uma discrepância. Por isso, quando eu trabalho autoconhecimento no curso de regulação emocional, né, da inteligência emocional, eu trabalho também no consultório com a pessoa, eu peço para ela fazer uma pesquisa com várias pessoas que ela conhece, para que as pessoas falem como que eles veem ela. Qual a peça que lembra ele, qual a cor que lembra ele, qual o objeto, qual a palavra. E aí a gente faz um cruzamento de dados, porque nem sempre o que eu estou emitindo para as pessoas é o que eu estou vendo de mim. Às vezes eu acho que eu estou passando uma imagem assim, assado, e no fundo eu não estou. Então a gente precisa fazer cair essas máscaras e entender realmente quem eu estou sendo, como eu estou me posicionando, o que eu estou mostrando e o que eu quero mostrar. Aí eu até trouxe essa frase, que é uma que eu usei lá no Terapeuta de Alta Performance, quando eu falei da elegância, né, do Coco Chanel, que é muito interessante. Não é o aparecimento, é a essência. Não é o dinheiro, é a educação. Não é a roupa, é a classe. Né? É a postura, aquilo que a Marcela falou. Ela poderia ter chegado aqui toda estilosa, mas andando assim, falando assim, ela não ia passar segurança nenhuma para a gente, né? Talvez uma pessoa chegar aqui com uma camiseta e uma calça jeans, mas ele chegar, né, empoderado, posicionado, né, com uma forma mais, uma postura mais elegante, ele vai passar segurança.
Então, não é o valor da roupa, o tipo da roupa que você veste. Claro, a roupa vai ajudar, o tecido, o caimento, a cor, mas você precisa ter isso de dentro para fora. Né? Essa segurança ela precisa vir de dentro. A sua imagem ela precisa falar a partir do seu interior. E é por isso que os prejuízos de você não se conhecer são inúmeros. E está cheio de profissional que é terapeuta, que é psicólogo, que trabalha com autoconhecimento, que não se conhece. E aí eu fiquei pensando até na fala da Marcela, ela falou uma coisa muito interessante, que às vezes a pessoa vem aqui para o consultório porque ela está deprimida, porque ela está triste, porque ela está fragilizada, porque ela está mal, né? Ela vem buscar uma ajuda. E aí ela chega e se depara com um psicólogo todo assim. Aí fala assim, não, esse daí está pior do que eu, está precisando mais ajuda do que eu. Ele não volta mais. Né? E assim também, como que você vai ajudar o seu paciente a se conhecer se você mesmo não se conhece? Se você ainda tem dúvida de quem você é, se você ainda não se assumiu como pessoa. E aí esses são alguns dos prejuízos que eu trouxe quando você não se conhece. Você tem mais ansiedade, porque você fica inseguro, você não sabe quem você é, então você está sempre temendo que o pior aconteça com você. Você fica insatisfeito porque muitas vezes você está atuando ou fazendo coisas que não são para você, que não é você, você faz pelo outro para agradar, você se posiciona de forma que o outro quer. Eu escutei outro dia uma pessoa, até nesse negócio de rádio que passa, essas pessoas ligando e falando assim de um relacionamento anterior e tal. Aí ela falando que no relacionamento anterior ela queria muito fazer uma tatuagem com o nome do filho, mas que o marido não deixava. E aí, assim que ela divorciou, daí, assim que ela teve o dinheiro, ela foi lá e fez a tatuagem. E aí ela compreendeu que hoje ela só vai se relacionar com alguém que ela puder ser ela mesma. Porque o fato não ia nem fazer ou não fazer a tatuagem, mas era a imposição dele de que ela não podia fazer a tatuagem. Né? Então, quando a gente não se conhece, a gente cai nessas armadilhas e vive insatisfeito muitas vezes, fazendo o que o outro quer, porque eu não sei o que eu quero, então eu faço o que o outro quer. Frustração, ali faltou um Rzinho, tá, gente? No R. Frustração. Então, a pessoa, ela fica frustrada, ela não se realiza com ela mesma, porque ela não se conhece, ela não sabe o que ela quer. E aí, uma grave coisa que nós estamos falando hoje, que é da imagem, do prejuízo de você não se conhecer, é a distorção da sua imagem. É você se ver de uma forma que você não é. É você olhar para o espelho e ter uma distorção. Inclusive, isso gera transtornos, né, Eliane? Ela que está passando por esse processo agora, né, de cirurgia bariátrica, né, de se olhar no espelho. Então, isso precisa ser visto com muito carinho. Esse autoconhecimento e esse reconhecimento do seu corpo, como ele está. Né? Tem gente, por exemplo, que chega aqui querendo emagrecer, que é dessa finurinha. Né? Então, é uma pessoa que às vezes está passando por uma distorção de imagem. Outros, às vezes, estão engordando e não percebem o tamanho do corpo. Então, isso não é só no peso, é no cabelo, é no rosto. Né? Às vezes, a pessoa tem essa distorção porque ela não conhece ela mesma. Isso vai gerar o quê, gente? Baixa autoestima. Insatisfação comigo mesma, eu não me amo, eu não gosto de mim, eu não gosto do meu cabelo. A Marcela falou muito do cabelo, né? Não gosto do meu cabelo, queria o cabelo liso. Ah, eu queria a cor do meu cabelo assado. Ah, eu queria isso. E a pessoa nunca se dá por satisfeita. Ela vai mudando, vai mudando. Tem pessoas aí que fazem, né, não sei quantas mil cirurgias plásticas e não se dão por satisfeita. E a autoestima está cada vez mais baixa. Vai gerar insegurança. E uma coisa que a Marcela falou aqui também, muito bacana, acho que eu nem precisava fazer minha fala, porque a Marcela falou muita coisa que eu queria falar. Da insegurança como profissional também. Para você, por exemplo, colocar o valor da sua sessão. Ah, eu não posso cobrar 150 não, Cleide, é muito caro. Né? Muito caro. 150, nossa, meu paciente não vai ter dinheiro para pagar isso, não. Aí, ele não paga 150 por você e paga 180 para mim. É só porque eu tenho 17 anos de formada, porque eu tenho um repertório, porque eu tenho clientela? É também. Mas é porque eu venho bem vestida,
Porque eu venho alinhada, eu venho em cima do salto, eu venho maquiada. Aí chega ali, ele olha para você, olha para mim e fala assim, eu quero fazer sessão com aquela ali. Vocês viram na imagem que a Marcela mostrou ali, da advogada. Quem você contrataria para te defender? Né? Ao contrário também, quem você contrataria, por exemplo, se você fosse fazer, se a pessoa fosse fazer, na verdade, uma aula de pilates, né? Ela ia me contratar? Não, ela ia contratar outra que estava vestida de ginástica, porque a roupa tem que estar adequada. Então, na nossa profissão, requer uma certa elegância e requer também uma questão assim, não quer dizer que você não gosta de terninho, você vai atender criança igual a Carol, né? Ela atende mais despojada. Não tem problema, mas você tem que estar harmônico e seguro do seu papel, seguro de quem você é. E aí isso implica até na hora de você pôr o valor. Isso implica até na hora de você cobrar. E implica na hora que o outro vai pagar. Ele não vai pagar para uma pessoa que anda de qualquer jeito, que veste de qualquer jeito, que vem para o consultório de qualquer jeito. Porque a gente entende assim. O que a Marcela falou na fala dela? Isso é comprovado pela neurociência. 3 segundos para a pessoa registrar no cérebro dela a sua imagem e o conceito que ela vai ter de você. Pode mudar? Pode, mas vai demorar. Então, aqueles 3 primeiros segundos, ela olhou, ela registrou, e a gente gosta do que é bom. A gente gosta do que é melhor para a gente. Então, o visual vai chamar a atenção daquilo que, para mim, eu julgo bom. Estou julgando o livro pela capa? Estou. Mas é assim que acontece no cérebro humano. Depois, às vezes, aquela pessoa que está bem vestida talvez nem é tão bom profissional. Pode acontecer, né? Mas eu vou fazer aquele registro, eu faço aquela seleção naquele momento. E aí, quando a gente não se conhece, a gente fica em desarmonia, que é o que essa menina estava. Ela estava em desarmonia com a profissão dela, com o que ela veio buscar aqui, porque se ela está querendo vir para fazer parte de um grupo, um emprego que ela está querendo, né, de uma certa forma, fazer parte de um projeto, ela veio em desarmonia. Ela não comunicou isso para mim. Pelo contrário, ela comunicou que ela estava vindo até para fazer a entrevista de faxinar aqui. Né? E, por incrível que pareça, a menina que trabalha com a gente anda mais bonita, né? A faxineira está mais bonita, mais arrumadinha. Indecisão. A pessoa que não se conhece, ela não decide. Ela fica assim, ó. Não sei se vou ou se fico. Não sei se vou ou se fico, né? Só dançando. Porque ela não tem certeza do que ela quer. Aí ela não decide. Aí ela fica, demora, espera a opinião do outro, né? Adoecimento, adoece, deprime, fica ansioso, né? Passa mal. Fisicamente, compulsões, como a Marcela falou, aumenta o estresse. Então, assim, é um ciclo infinito aqui para o baixo autoconhecimento. Então, antes de investir na imagem, a gente precisa investir no autoconhecimento, tá? E aí, os benefícios, troquei aqui não, que é benefícios de se conhecer. É o contrário de tudo, né? Você vai melhorar a autoestima, você vai se cuidar mais e cuidar da forma adequada, você vai ter mais autoconfiança. Ontem mesmo eu fui pegar esse blazer aqui, aí a minha irmã estava comigo, a Flávia. E nós temos estilos completamente diferentes de vestir. Hora ou outra a gente até troca alguma peça, ou usa alguma da outra, mas eu uso de uma forma, ela usa de outra completamente diferente. Então, ela não gosta desse estilo, né, mais formal, mais elegante, ela gosta de um estilo mais sexy, um estilo mais assim despojado e tal. Aí, na hora que eu peguei o blazer e vesti as meninas, Cleide, a gente separou aqui para você, porque esse blazer é a sua cara e você já tem a calça, então vai dar certinho. E aí eu falei assim, será? Aí eu vesti e falei assim, e aí, Flávia? Aí ela olhou assim, eu falei, você não gosta, então não precisa dar opinião, não. Não precisa dar opinião, não, porque eu sei que você não gosta, então você vai achar feio, né? Mas eu gosto. Então eu falei assim, eu vou levar, porque as meninas separaram com todo carinho lá para mim, né? Então a gente tem autoconfiança, não precisa ficar da resposta do outro. Você já sabe o que é para você. Automotivação, você se motiva, você se propõe a fazer coisas que vai deixar você melhor, né? Que vai fazer com que você fique mais animado.
autocontrole. Você aprende a se controlar mais, né? Você sabe assim, ó, isso aqui é minha, como é que fala? O calcanhar de Aquiles, né? Isso aqui eu sei que se eu veredar nisso aqui, vai dar zebra. Então, eu já fujo daquilo ali, eu já coloco alguma coisa para me policiar. Eu me perdoo das minhas fraquezas, né? Eu vou ter mais harmonia com o que eu falo, com o que condiz comigo, autocompaixão. Eu me sinto mais empoderado, né, quando eu me conheço, porque eu sei que esse sou eu. Né? Independente se está certo, se está errado, esse sou eu. Então, né, eu não fico me vitimizando. E vou ter autocompaixão, claro, às vezes eu vou errar mesmo, e daí? Né? Agora, o percurso do autoconhecimento, eu trouxe para vocês esse, que é o primeiro percurso. Normalmente, quando eu falo só para leigos, nas palestras, eu falo desse percurso aqui. E trouxe o 2, que é para, né, aprofundar nessa questão da imagem. Então, o percurso. Primeira coisa, eu preciso saber meu temperamento. Ou, se quem quiser fazer hoje aquela, né, ou DISC, que é a questão comportamental, que condiz muito com, né, a questão do temperamento, que é uma coisa inata, uma forma que você já traz herdado. Aí nós vamos ter os sanguíneos, que são mais expansivos, mais alegres, mais coloridos, né, mais risonhos. Nós temos os coléricos, que são mais bravos, mas que também são pessoas de posicionamento, de liderança, mais raivosos, mais decididos. Nós temos, né, os fleumáticos, que aqui está trocada a cor. Fleumáticos, que são mais tranquilos, mais amorosos, que são pessoas, né, mais discretas, que não gostam muito de aparecer. Nós temos os melancólicos, que são pessoas detalhistas, perfeccionistas, são muito habilidosas, mas que são mais na delas, mais recatadas também. Nós temos o outro ponto, que são as forças pessoais. Descubra quais são as suas forças pessoais. Todos nós temos as 24, mas quando você faz o teste lá, na psicologia positiva, tem um site que é gratuito, você faz, eles mandam a resposta para você. Você vai ver que há 5, ou até mesmo alguns autores consideram até a 6ª, como os traços da sua personalidade. A primeira, então, é a que mais diz de você. E essa força é algo que você faz naturalmente e que você se sente bem em fazer. Quando você executa ela, ela flui em você e ela te dá prazer. Então, por exemplo, nas 24 forças pessoais, a minha principal é a espiritualidade, a primeira. E quando eu fiz, eu vi assim que realmente tinha tudo a ver comigo, que isso é muito natural em mim. Eu não preciso de forçar a barra para me usar a minha espiritualidade. E quando eu uso, eu sinto muito prazer com ela. E aí tem, né, no meu caso, tem a gratidão, tem a criatividade, que são uma das primeiras, tem também o amor por aprender, tá? Então, você vai ver que isso aqui é muito libertador. Uma vez eu fiz com uma pessoa, ela estava muito assim, percebendo que ela era muito rígida, se exigindo muito dos outros. Aí, quando nós fizemos, aí ela percebeu aqui que a força dela principal, deixa eu achar aqui para falar para vocês, é integridade. Então, ela é uma pessoa muito correta, muito íntegra. Tudo tem que ser certinho. É assim que ela funciona. E aí as pessoas às vezes não conseguem compreender isso. Ela estava sofrendo porque as pessoas estavam cobrando isso dela. Mas aí quando ela entendeu assim, não, isso sou eu sou íntegro, eu sou correto, eu gosto das coisas certinho, ele ficou mais em paz e passou a se posicionar melhor com as pessoas e entender que às vezes as pessoas não são assim, né? Distorções cognitivas, né? Quem aqui da TCC já sabe, né? Quem não sabe, é bom saber que a gente tem várias distorções, que são os pensamentos que nos enganam, que parecem reais a partir das crenças que a gente tem da gente, da nossa imagem, e que funcionam aí como sabotadores. Porque às vezes a gente vai enxergar uma coisa que não é. É aquela questão da lente. Eu estou vendo lá assim, nossa, como eu estou gorda demais. Né? E porque às vezes eu já tenho uma crença de que eu tenho peso disfuncional.
e, de repente, eu não sou mais, eu não tenho mais esse peso disfuncional, mas a distorção fica. Então, a gente precisa ressignificar essas crenças, e isso entra dentro de autoconhecimento. Viram o que a Fernanda falou, né? Psicólogo precisa fazer terapia, né, gente? Porque maquiador precisa andar maquiado. Então, a gente precisa fazer terapia para a gente ressignificar isso. Valores. Quais os valores? O que você preza, né, por eles? Então, valores são inúmeros. Às vezes você preza pela família, às vezes você preza pela espiritualidade, às vezes você preza pelo dinheiro, né? Às vezes você preza pela responsabilidade, às vezes você preza pelo pudor, né? Por exemplo, tem tipos de roupa que eu acho lindo, mas eu não uso. Porque eu não uso muito decote, eu não uso coisa muito curta, porque não condiz com os meus valores, não condiz com o que eu quero ser e eu quero passar para as pessoas, né? Então, eu não uso. O outro pode usar? Pode, né? Tá tudo bem, porque talvez seja um valor dele, mas não é um valor meu. Então, a gente, nos valores, vai implicar até no como você se veste, né? No como você se posiciona, no como você faz, né? No seu visual também. Propósito, onde que eu quero chegar? Tá? Aí entra, né, exatamente isso. Eu preciso mesmo mudar o meu jeito de vestir, o meu jeito de falar, o meu preço da consulta? Depende. Qual o propósito que você tem? Onde que você quer chegar? Tá? Você quer, né, escalar ou você quer ficar onde você está? Por exemplo, essa pessoa que eu falei lá, né, da clínica que atendia depois do Pilates, de roupa de Pilates. Talvez para ela aquilo ali estava bom. O propósito dela é atender X pacientes pelo convênio, embora para casa e está tudo bem. Não tem problema, né? Mas se o propósito for outro, ela precisa ajustar isso. Porque dessa forma ela não vai chegar. É o que a Marcela falou. Qual a imagem você quer passar para as pessoas? E o que eu perguntei lá. Como você é visto e como você quer ser visto. Aí tem uma diferença. Aí você precisa afunilar isso com o seu propósito. Então, se você quer ser referência em uma área, né, você vai procurar afunilar e ser referência nessa área. Se você quer ser mais um, como diz o outro, né, na manada, tem um negócio que eles falam assim, né, no rebanho, né? Se você vai ser mais um rebanho, você pode ser igual a todo mundo. Agora, se você tem um propósito de fazer a diferença na vida das pessoas, de transformar a vida das pessoas, se você tem um propósito de ser instrumento para as pessoas, aí você vai ter que alinhar isso com o seu propósito. E aí eu trouxe, né, o percurso do quem eu sou, também pode te ajudar esses passos aqui. Primeira coisa, coloração pessoal, que é o que a Marcela falou aqui. Gente, mas isso é uma bobagem, isso é uma vaidade, tudo é cor, né? Qualquer cor tá boa para mim. Ou eu gosto só de preto, ou eu gosto só de branco, ou eu gosto só de amarelo, né? Então, a coloração pessoal é uma forma de você se conhecer. Quando você faz coloração pessoal, aquilo que a Marcela falou, a gente vai entender o que fica melhor, que te valoriza mais. Ela coloca o tecido assim na gente, é nítido, né, Carol? A olheira apresentando quando aquela cor não é para você. A sua olheira fica desse tamanho, você fica com cara de doente. Aí ela muda, põe outro, dá outra visão para você, né? Então, isso é autoconhecimento. Para que eu vou colocar uma coisa para os outros ficarem vendo que eu estou com cara de doente? Igual o amarelo, por exemplo. Eu gosto muito de amarelo. Só que quando eu fiz a coloração, eu descobri que não é todo amarelo que eu posso usar. Eu até trouxe minha cartela para mostrar para vocês, acho que ficou lá. Não é todo amarelo. Eu tenho que usar amarelo mais puxado para mostarda, porque a minha cartela é outono quente. Então, são tons mais terrosos, mais escuros. Aí, eu falei assim, então estou toda errada, porque eu tinha um tanto de amarelo de tudo quanto é cor. Está até ali um bocado no bazar ali, porque não estou podendo, não. Se eu tiver lá, eu uso. É. O único que está certo ali é aquele terninho ali, que é o amarelo mais mostarda. Os outros não fica bom para mim. E eu achava o máximo eu de amarelo, né?
Então, não, a gente vai descobrindo e vai vendo que não é uma questão só de vaidade, é autoconhecimento. O que vai te realçar, o que vai te deixar melhor, o que vai te deixar mais confortável. Aí a Marcela até fala isso. Não, não é que você não pode usar, você pode usar, mas aí você põe um brinco laranja, ou você põe uma outra cor que vai puxar, né? Ela dá os truques também. Mas se eu já sei, para que eu vou ficar errando, comprando aquela cor, né? Então, eu posso me adaptar às outras. E com o tempo você vai adaptando. E aí, outra coisa bacana da gente descobrir é o tipo físico, né? Coloquei só um exemplozinho ali para vocês verem, mas é aquelas questões assim, às vezes tem gente que tem um corpo triângulo invertido, outros triângulo para cima, outro retângulo. Ou seja, você vai usar coisas que disfarçam. Por exemplo, se você tem barriguinha, né? Você tem que usar alguma coisa que vai te alongar. Se você tem muito peito, aí você usa, por exemplo, decote, né, para poder não realçar, porque você pôr uma blusa de gola alta com muito peito, seu peito vai ficar desse tamanho. Então, ela dá essas dicas, né, não só a Marcela, mas qualquer consultoria, ou mesmo na internet, você encontra essas coisas, para você descobrir. Porque aí você vai evidenciar aquilo que é bonito em você e você disfarça essas imperfeições. Porque, gente, como eu falei, mesmo quem faz cirurgia plástica 1000 vezes, ele vai achar um defeito nele. Entendeu? 1000 vezes. Então, você precisa de aprender a lidar com isso. É igual quando a gente fala de ansiedade para o paciente. Você vai tirar a sua ansiedade? Não vai, não. Você vai aprender a lidar com ela. Você vai tirar aí de você essa impulsividade que você tem? Não vai, não. Você vai aprender a lidar com isso. Então, às vezes, não tem jeito. Muitas pessoas que eu conheço, inclusive, faz plástica aqui, plastia, daí 2, 3 anos está de novo com a barriga grande. Aí vai lá e faz de novo. Então, quer dizer, tirou, mas voltou. Então, aprende a lidar com isso, talvez seja mais fácil, né? Pode fazer uma academia, fazer algo para melhorar o seu físico? Sim, né? A reeducação alimentar, mas você precisa descobrir também alguns truques que vão te ajudar no dia a dia. Aí vem também o visagismo, que é aquilo que a Fernanda falou, do formato de rosto. E agora está numa onda aí de harmonização facial e está ficando todo mundo igual. A cara de todo mundo igual, né? E tudo bem, se a pessoa se sente bem em fazer, acha que é isso, ok, né? Se isso vai fazer bem. Mas você pode descobrir o formato do seu rosto. E você pode, às vezes, com a maquiagem, você realçar ou suavizar alguma coisa, né? Você entender também qual que é a imagem que você passa. Olha que bacana, né? Quando ela falou da Keila. E é essa imagem que a Keila passa. A Keila tem um rosto mais redondo. Então, a Keila passa um afeto, um carinho, ela é amorosa, né? Lá na terapia de oração, as pessoas te veem assim, né, Keila? E é próprio do temperamento da Keila. Olha como que uma coisa conversa com a outra. A Keila é fleumática. O fleumático, ele é assim, ele é amoroso, ele é mais paternal, ele é carinhoso com as pessoas, ele é bem boa praça, assim, no sentido de diplomacia, ele recebe bem as pessoas, né? Então, o temperamento, aí lá na frente a gente vai ver que no visagismo o rosto dela passa essa mesma mensagem, tá vendo? Então, como que é importante a gente se conhecer, né? E aí a Keila gosta de criança, né, Keila? A Keila ama uma criança, cuida das sobrinhas, né? Ela gosta demais de criança. Então, aí, isso tudo vai ajudar a Keila a chegar aqui, ó, na profissão. O que na profissão ela pode usar a partir desse autoconhecimento? Do jeito dela, né? Da forma do corpo, do estilo dela, do rosto. Ela vai usar isso lá no final, né? Outras pessoas têm o rosto mais firme, né? Que tem esse, igual o meu, que tem um quadradinho aqui embaixo, um queixo mais quadrado, mais pontudo. Isso vai dizer também, né, da pessoa ser mais firme, mais decidida, que também tem a ver lá com o temperamento. Meu temperamento é colérico, então tem que ter essa característica física também mais firme. E aí a gente vem para os estilos, né? Então, o estilo de vestir. Como eu falei para vocês, eu tenho um estilo bem diferente da minha irmã, né? E nós duas andamos bem vestidas. As meninas conhecem ela também, ela anda bem vestida, né? Mas a gente tem estilos completamente diferentes, até mesmo por causa da profissão, porque ela é professora, ela trabalha muitas horas em pé, então ela precisa de um estilo às vezes mais confortável, um estilo mais despojado, ela trabalha em escola pública, então ela não pode estar toda hora de salto mesmo. E ela não gosta, então casou ali a coisa.
né? Eu já sempre gostei. Quando eu fiz com a Marcela, aí que ela falou assim, Cleide, o seu guarda-roupa tende para o elegante. Você até tem algumas coisas mais românticas e tudo, mas você é um elegante, não é o clássico, não. Porque o elegante, ele te dá a liberdade de ser mais colorido e tal, não é clássico, não. Aí eu falei assim, é mesmo. Aí eu fui contar para minha mãe, né? Falei, sua mãe, eu fiz. Aí a menina falou isso comigo, estava comentando com ela, que eu fiquei muito empolgada. Aí a mãe falou assim, uai, mas eu já sabia disso, que seu estilo era elegante. Eu falei assim, ah, é? Só também faço consultoria, mãe. Aí ela falou assim, desde pequenininha, tem foto sua de vestido longo, de salto alto. Você sempre queria vestir essas roupas assim, me pedia salto. Você pedia para eu cachear seu cabelo, tem foto de dedinho, que aí você queria ficar com o cabelo diferente. Aí ela falou assim, você sempre gostou das coisas combinando. Aí eu fui passando aquele fio pela minha cabeça, eu falei, não é que é mesmo? Eu sempre gostei desse estilo, só não sabia, né? Então era algo que já estava dentro de mim, o estilo mais voltado para o elegante. Aí eu até brinquei com aquele ali, que eu comprei um casaco mais esportivo, é um colete, né? Esses coletes para frio, que eu fui para uma pousada há um tempo atrás, lá no Ibituruna, e na época estava muito frio, eu falei assim, vou comprar esse trem que é quentinho. Usei só na pousada. Nunca mais usei. O negócio é bonito, é bacana, mas não é meu estilo. Toda vez que eu uso ele, eu acho que não estou legal. Ele não combina com as minhas coisas. Aí eu até usei ele no bazar e estava mostrando para ela falando isso. Mesma coisa é tênis. Eu não dou certo com tênis. Eu acho que meu pé está desse tamanho, eu acho que está esquisito, que não sei o quê. Eu uso, de vez em quando, uns mais delicadinhos, uso para poder fazer um esporte, uma coisa assim. Mas eu não consigo muito sair de tênis. Aí ontem eu estava até falando com aquele, que ela estava com um tênis no All-Star, achei lindo o All-Star dela. Eu falei, nossa, que tênis lindo, Keila. Aí eu falei assim, só que eu não uso. Posso achar o mais bonito do mundo, mas na hora que eu ponho no meu pé, eu acho que tem esquisito, porque não é meu estilo, né? E assim vai ser também. Às vezes tem um aí que vai falar assim, Cleide, eu acho lindo escarpão, mas eu não uso, eu não gosto, não me adapto a isso. E está tudo bem, né? Então, a gente descobrindo o estilo da gente, a gente vai adaptar. Vocês viram a Marcela, por exemplo, ela estava super elegante dentro do estilo dela, né? Ela estava elegante. Então, elegância não quer dizer que você tem que estar de terninho, de salto, não. Né? Ela estava bem elegante e despojada. Então, a gente precisa ver esse estilo e adaptar ele à proposta que você quer passar de imagem. E aí eu coloquei por último aqui, qual é a sua profissão? Qual é a sua profissão e qual o nicho que você atua? Porque psicólogo só pode não dizer muita coisa. Porque aqui nós temos, eu sou psicóloga, a Carol é psicóloga, a Ulia é psicóloga, a Poliana é psicóloga, você também é, né? Só não está atuando ainda, acabou de formar. E a Keila está estudando para psicologia. Eu atendo, geralmente hoje, o meu público-alvo são pessoas que estão sofrendo de burnout, então são pessoas que trabalham muito, que estão esgotadas, que são donos de empresa, que são pessoas que já têm uma carreira mais avançada. Por quê? Porque hoje eles se conectam comigo por eu ter passado pelo burnout, né? E aí são pessoas mais ou menos com o intelectual, com o cultural, com o financeiro, mais assim, né? Mais elevado um pouquinho. Eu não atendo criança, não atendo adolescente mais. Então, eu tenho que vir vestida aproximando do meu público ou um pouquinho mais que eles. Eu não posso vir inferior a eles. Então, se eles chegar aqui e me encontrar de tênis, né, não que o tênis coisa, mas eu falo assim, mais despojada, esportiva, né, eles vão olhar assim e falar assim, não vou vir aqui não, porque não vai se conectar. Aí a Carol atende criança. Se a Carol vier com um salto altão, toda formal, com uma roupa escura, a criança não volta aqui, porque não se conecta com ela, não tem proximidade com ela. Então, mesmo na profissão, de acordo com o público, com a intenção, né, com a sua proposta, com o seu propósito, você vai ter que adequar. Por isso, cada dia mais, a gente precisa realmente definir nichos. Que eu falo assim, não adianta você querer atender tudo. Quem faz tudo não faz nada. Porque você vai trazendo um público, aí como é que você vai ficar? Vai atender um executivo, você veste o terninho. Aí vai atender a criança, você tira e veste outra coisa. Não dá.
né? Então você mais ou menos tem que alinhar o seu público. É criança, adolescente, né? Ah, é adulto, é adolescente, adulto, ah, é idoso, né? A faixa etária e até mesmo essa questão social a gente tem que alinhar. Se você vai atender aqui no espaço, nós estamos no miolo da cidade nobre. Né? Nós estamos bem centralizados, em volta tem várias empresas, escolas, então você precisa vir mais alinhado. Agora, você vai atender lá no projeto social, né, lá na escola pública. Você assusta o pessoal se você chegar lá assim arrumado. Então, você vai adequar também ao ambiente, né, dentro do seu estilo. Né? Eu, por exemplo, mesmo quando eu vou na escola pública, eu não deixo de ir de salto, só que às vezes eu não vou com um salto tão alto. Né? Às vezes eu não vou com um terninho tão arrojado, eu vou, às vezes, com uma camisa, com uma calça, né? Mais social, mas assim, que dá mais essa proximidade das pessoas. Aquilo que a Marcela falou também, das linhas, isso eu acho muito interessante. Por exemplo, né, quando a costura é reta e que tem linhas, né, isso traz mais autoridade, mais firmeza, né? Traz um posicionamento de maior autoridade. Quando é um tecido fluido, como daquele ali, e que tem estampas, às vezes, assim, redondinhas, né, mais gordinhas, que não é igual dela, que o dela é listradinho, até isso traz a diferença. Então, eu posso ir com um terninho que não seja esse aqui, que seja arredondado, que seja com a manga. Tem uns que eu tenho que dobra a manga até aqui, assim, com um botãozinho, que não tem gola, que é careca, que é outra proposta. Aí já traz aconchego para a pessoa. Entende? Então, a gente, né, vai descobrindo como que isso aqui faz sentido para quem eu sou e para quem está me vendo. Né? E aí a gente vai desconstruindo isso de que eu tenho que ser neutro, de que isso é bobagem, de que isso é modismo. A gente vai entendendo que a gente tem que ser o belo para o outro e que isso é curativo. Né? Que isso é bacana. Quando a pessoa olha para você e fala assim, nossa, fui naquela psicóloga, só de eu chegar lá, olhar para ela, eu já me senti bem, ela tem um olhar bonito, ela tem um sorriso bonito, ela está tão arrumada. Né? Tem uns pacientes, a Marta anda muito bem arrumada também, a Marta é nesse estilo mais elegante. Aí a Marta, ela atende adolescente, os adolescentes amam ela. Aí as meninas chegam aqui e já falam assim com ela, ai, Marta, eu estava doida para saber qual a roupa que você ia vir hoje. Nossa, eu amo suas roupas. Né? As meninas têm outro estilo, que é estilo de adolescente, mas gosta de ver ela bem arrumada. Né? Aí as meninas, tem gente que me pergunta, meus pacientes às vezes perguntam, seu Cleide, onde que você compra suas roupas? Onde que você compra os seus terninhos? Ah, eu gostei tanto de uma roupa que você estava assim, assim, assado. Então, as pessoas notam, e isso faz bem para elas. Né? E elas se inspiram, a Marcela falou muito disso também. Você inspira, às vezes aquela pessoa que estava deprimida. Aí eu tive um caso assim de um dia que a mulher chegou toda arrumadinha e até maquiada. Eu falei assim, olha, que avanço, hein? Você já está maquiando e tal, porque eu estava trabalhando com ela essa ativação. Ela falou assim, ah, Cleide, eu não posso vir aqui consultar com você feia, não, você fica tão bonita aí me esperando, então eu tenho que vir bonita também. Né? E aí isso já foi virando uma motivação para ela se arrumar. E aí é o que a Fernanda falou, a Marcela, às vezes você não está bem, você está um lixo, mas você se arruma, aí chegou ali, um te elogiou, daí a pouco sua estima já vai melhorando, você já vai ficando melhor, você fala assim, oh, não é que eu melhorei? Por quê? O elogio, ele desperta o melhor de nós também. Né? Então, isso ajuda na cura. E aí, para finalizar, eu trouxe aqui a história do patinho feio, que todo mundo conhece, né? Mas queria trazer nessa ótica do autoconhecimento e da autoestima. O patinho feio, ele era ridicularizado, porque ele era diferente, né? Porque os outros eram todos iguais, ele andava desengonçado, né? Ele não combinava, a cor dele era diferente, o bico era diferente. E aí todo mundo ria dele. E ele ganhou esse apelido de patinho feio. Só que ele não sabia quem ele era. E como ele não sabia, ninguém também sabia. Porque quando a gente não sabe quem a gente é, o outro também não sabe, não. Porque a gente está confuso e a gente vai passar essa confusão. Então, como ele não sabia quem ele era, ele ficava ali sofrendo, achando que ele era realmente o patinho feio. Até que, né, ele resolve partir daquele lugar
e mergulhar nessa busca. Quando ele vai para um outro rebanho, né, um outro tipo lá, ele vê que também não era ele. Eram patos selvagens, mas não era ele. Foi ridicularizado do mesmo jeito. Depois ele para no galinheiro. Aí que piorou, né, que ele não era galinha mesmo. As galinhas riam, expulsaram ele de lá e ele foi embora. E aí ele passou um tempo mergulhado nele mesmo, sozinho. E nesse tempo ele foi crescendo. As penas dele foram caindo e foram surgindo as novas penas e ele foi passando por um processo de transformação. O que é isso? Foi passando por um processo de transformação. E aí ele foi para o lago e quando ele olhou para o lago refletiu a imagem real dele. E foi ali que ele encontrou as pessoas, né, os patos, que não eram patos, mas eram cisne, que eram realmente a família dele. O que é? Parou? Que era realmente a família dele. Ele se encontrou primeiro, para depois ele encontrar um lugar. Então, o segredo, muitas vezes, do autoconhecimento é a gente distanciar daquilo que a gente está habituado. Distanciar da nossa própria família, distanciar das nossas crenças, distanciar dos rótulos que nos colocaram, distanciar daquilo que a gente está habituado, né? Distanciar do nosso guarda-roupa, né? Tirar tudo que estava lá, como ela falou que teve que a Marcela fez, tirou tudo. Distancia daquilo que já é habitual. Passa um tempo interiorizando. E depois você vai olhar e vai ver um novo ser aparecer. Né? E esse ser vai ser você no real, né? Você se conhecendo. E, né, além do patinho, para a gente poder fazer essa reflexão, eu trouxe para vocês também esse vídeo. I always thought people were so cute when they have the little cheeks and they're like rosy, but mine are pretty plain. If I was gonna change one feature about my face, I would say that I would want fuller lips. I'm definitely a person that looks tired when I'm tired, and when people say that, I immediately am like, oh man. I'm starting to already get little crow's feet and stuff, which like my mom has, so yeah. I'm a forensic artist. I was trained at the FBI Academy in 1993 in composite art. Worked for the San Jose Police Department as the police artist from 1995 to 2011. We didn't really know what we were doing, so that was nerve-wracking for everyone. I showed up to a place I'd never been and walked into this big warehouse, and at the very end, there was a guy with his back to me with a drafting board. I had a curtain separating me so that I don't see him. We'll begin. First of all, tell me about your hair. Brown, long, I guess a little bit past my shoulders. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. Yeah, they're brown eyebrows, dark brown eyebrows. Okay. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. I guess I haven't really compared it to anyone else's chin, but especially when like I smile, I just feel like it kind of protrudes a little bit. What would be your most prominent feature? I kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. You sort of realize, oh man, now I have to talk about myself and think about my looks. I'm 40, so I'm starting to get a little bit of the crow's feet thing going on. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. I still didn't know. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin was a nice, thin chin. The women were really critical about moles or scars or things like that.
and yet they were describing just a normal, beautiful person. She had nice eyes. They lit up when she spoke and were very expressive. The length of the nose, what is that like? Short. Short. Yeah, cute nose. Her face was fairly thin. She had blue eyes, very nice blue eyes. Okay. So here we go. So this is your self-described image. And then somebody else described you and I did this sketch. I have this whole thing about having dark circles and crow's feet around my eyes, and that was not part of the sketch at all that The Stranger did. The Stranger's was a little more like gentle. It's pretty different. Which is very strange. She looks closed off and fatter. She just looks kind of shut down. Sadder, too. The second one is more beautiful. You think they're catching more of that from you? Yeah. She looks more open and friendly and happy. I've come a long way in how I see myself, but I think I still have some way to go. I have some work to do on myself. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. Chloe's perception was so clearly different. It looked like somebody I thought I would want to talk to and be friends with, like a happy, light, much younger, much brighter person. It's troubling. I should be more grateful. Apply for how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Our self-perceptions are generally kind of harsh and unbecoming when really that's not how the world sees us. Trying to fix the things that aren't quite right, and we should spend more time appreciating the things that we do like. Falar ou perguntar alguma coisa, tá? Aí a gente vai encerrar, vai ficar, para quem é do TAP, vai ficar gravado, que quiser ver as outras aulas, tá, Poli? Vai estar lá no link. E aí também tem as peças do bazar, se vocês quiserem ver alguma coisa, aí eu e as meninas estão à disposição, tá bom? Vamos fazer a foto, Marcelo.